19 horas, 7 minutos pelo horário de Brasília, nesse dia tão importante, né, onde a gente aguarda uma posição tanto do Senado como também da Câmara em relação às dívidas de muitos produtores rurais, em especial os gaúchos, né, que passaram aí por safras com prejuízos, né, na lavoura devido a questões climáticas. E é sobre esse assunto aí que a gente vai justamente conversar agora nessa entrevista ao vivo, porque realmente não houve ainda uma decisão, mas o pedido de urgência sobre análise de um projeto de lei na Câmara foi aprovado, então vamos ver se realmente vai ser analisado pelos parlamentares. Mas quem comenta agora é a jornalista e ex-senadora Ana Amélia Lemos, que vem agora para falar com a gente. Uma boa noite. Ana Amélia, que expectativa não está vivendo esses produtores que já aguardam há muito tempo a liberação das condições para financiamento, para justamente esticar um pouco mais as dívidas, para assim conseguir, primeiro, recuperar, né, a propriedade e depois conseguir pagar o que deve. Olha, Salima, boa noite a todos os nossos telespectadores que acompanham o Agnoite neste momento. Essa é uma questão, o tempo político é um tempo mais longo, bem mais longo do que o tempo do produtor. O produtor tem aí no seu calendário a hora de plantar, a hora de colher e a hora de pagar. Então, esse tempo ele está todo delimitado com muita clareza. O tempo político, esse dos projetos, seja do Senado ou da Câmara, é um tempo mais longo, ele depende de acertos, depende de negociação, às vezes até com o Poder Executivo, por conta de que o projeto dessa natureza ele envolve o orçamento. E aí, nesse caso, há um complicador. O complicador se chama também tempo, porque o governo agora, ao lançar o Plano Safra 2025-2026, ele já antecipou que vai permitir a esses agricultores que estão com um passivo muito elevado por conta das estiagens e não pagaram as suas dívidas nos bancos, há um processo de acesso a um novo crédito. Mas, para isso, o governo, ao mesmo tempo, criou um grupo de trabalho que terá 120 dias, que é formado por bancos, pelos produtores, pelas entidades de classe e talvez pela área política, para encontrar uma solução a esse problema. Então, veja que não é tão fácil quanto parece a questão relacionada à securitização. A Câmara está mais avançada porque a Câmara tem uma agilidade diferente do Senado Federal. Então, trabalha com muito mais intensidade. O presidente da Frente Parlamentar da Agricultura é da Câmara dos Deputados, Pedro Lupion. A bancada da Frente Ruralista é muito mais expressiva na Câmara. Então, a razão pela qual esse projeto do deputado Afonso Ram está tramitando com mais celeridade e vai ser votado. Já as questões relacionadas à decisão do governo ficam mais complicadas ainda, Salema. Então, nós vamos ainda ter um longo caminho nesse processo e, nesse tempo, coitado do produtor brasileiro, especialmente o produtor gaúcho, que está aguardando uma solução e essa solução não parece aparecer no final do túnel. É lamentável, porque o setor é extremamente dinâmico, precisa desse apoio, desse socorro, como já aconteceu no passado por outras razões, não por problemas de estiagem, mas por problemas de descasamento entre o preço do produto e o custo do financiamento. Foi ali na época dos anos 90, com a CPMI do endividamento agrícola, que resultou na securitização da dívida, cujas parcelas finais foram pagas ao longo do ano passado e deste ano, Salema. Pois é, se me permite, eu vou usar até essa expressão, né? O desespero do produtor, porque agora tem a questão do anúncio feito por Donald Trump de uma ameaça, né, de taxar em 50% os produtos brasileiros exportados. Quer dizer, há realmente uma situação ruim nesse atual momento, nesse cenário que envolve comercial e o político. Como é que, também aproveitando a sua participação, pegou você de surpresa, né, Lamé? Só eu? Imagina o exportador, se nos pegou de surpresa, imagina o exportador.
Na verdade, esse é o estilo Trump de fazer negócios ou de tratar os países. Ele misturou, o Donald Trump, nesse momento, alhos com bugalhos. Misturou política, misturou poder judiciário e misturou comércio exterior. Misturou também diplomacia. Então, ele fez eu diria, um samba do crioulo doido. Mas talvez até o governo, se tiver habilidade, possa tirar proveito disso na hora que está de baixa popularidade aqui dentro. Por quê? Para dizer que o presidente da República vai defender o Brasil. O problema dessa sobretaxa de 50% é de perguntar da onde os Estados Unidos vão comprar café, da onde ele vai comprar café com uma sobretaxa de 50%. E os Estados Unidos são um dos maiores consumidores de café. E nós somos exportadores de café. Da onde ele vai comprar café em grãos se vários países tiveram problemas nas suas safras? Essa é a primeira questão. É claro que nós também vendemos aviões para eles, vendemos petróleo bruto, produtos de petróleo bruto, e importamos. No primeiro trimestre deste ano, meu caro Salema, nós tivemos um déficit comercial com os Estados Unidos, que é o segundo maior parceiro do Brasil. O primeiro é a China. Então, veja só, é uma forma o Donald Trump tem de ameaçar no primeiro momento para depois obter alguma vantagem. Já aconteceu isso com o México, já aconteceu isso com o Canadá, já aconteceu isso com vários países. Mas o que mais levou o Trump a fazer isso, primeiro, é uma diferença que ele tem entre Lula, politicamente, que não deveria estar envolvido nisso, um jogo político, e ele é aliado do Bolsonaro desde a primeira hora. Isso não é segredo de ninguém, e ele está agora entrando com esse discurso, claro, certamente estimulado pelo Eduardo Bolsonaro, que está lá, que está todo dia certamente conversando com ele, com os aliados próximos de Donald Trump, mas o fato é que essa situação do desequilíbrio que nós temos, se nós compramos mais dos Estados Unidos do que eles. O comercial registrou quase um déficit aí de pouco mais de 600 milhões de dólares, de um total de 20 bilhões de dólares, que foi um crescimento bastante significativo comparativamente ao primeiro trimestre de 2024. Então, os Estados Unidos serão talvez mais prejudicados com isso do que nós. Compram de nós, vai ser mais caro para os Estados Unidos. Eles não têm outro para comprar de nós, especialmente as aeronaves, os compram em montagem que eles fazem nas suas unidades nos Estados Unidos. Da onde eles vão comprar de uma hora para outra, mas que são específicos para aquela região e para aquele mercado. E a outra coisa é por o governo está focando. O Brasil sediou a reunião dos BRICS e o Trump acha que os BRICS estão aí fazendo uma guerra para desvalorizar o dólar e tirar a relevância que tem o dólar no comércio internacional. Essa não é uma operação fácil, não é uma vontade de cada presidente, não é bem assim que as coisas acontecem. Então, ele está misturando essa questão do BRICS, que aconteceu aqui no Brasil, da nota que o governo brasileiro e os demais participantes da reunião, presidente da Índia, os líderes da Indonésia, dos países que estiveram aqui presentes, ou dos seus representados, como a China e a Rússia, que não tiveram os principais líderes desses países. Então, o Trump para outra misturar numa conta só o Bolsonaro, o julgamento do Bolsonaro, que é uma questão do Supremo, não é uma questão do Lula. O Lula não tem interferência nenhuma no Supremo Tribunal Federal. Se ele tivesse, não teria naquela época. Então, é para ver que as coisas não funcionam como deseja o presidente americano. E o governo, certamente, poderá tirar proveito político do Lula. O que, aliás, desculpa, o que o Donald Trump está fazendo pode encher aí a bola do Lula, o que ele talvez queira que aconteça, evidentemente, dependendo de como ele vai se comportar. Há um grupo no Itamaraty, mas especialmente no Ministério da Indústria e Comércio, como o Geraldo Alckmin, de defender e botar panos quentes nisso. Não adianta brigar, deixar isso andar correndo, porque daqui a pouco ele volta atrás, e aí faz como já aconteceu com os outros países. Ele voltou atrás e aí as coisas se acertaram. Talvez é o jeito de fazer as coisas para não piorar. Ou então partir direto para uma retaliação, também criando um problema de aumentar a mesma taxação para tudo que o Brasil importa dos Estados Unidos. Então, aí ficaria elas por elas. Então, vamos ver como o governo vai se comportar diante do que foi uma verdadeira surpresa na hora que foi lida a carta do Donald Trump ao presidente Lula, que logo tratou de divulgar aos quatro cantos o conteúdo dessa carta. Essa carta é muito polêmica, exatamente por misturar muita coisa. Ele não concentrou no comércio, o comércio foi um detalhe.
os 50% de tarifa é um detalhe. A questão é o julgamento do ex-presidente Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é a questão que o Donald Trump queria colocar na pauta dessa nota que ele mandou, ou dessa decisão encaminhada diretamente a quem? Ao seu adversário político, o presidente Lula. Essa é a questão, meu caro Salema. Pois é, Ana Amélia, a repercussão vai aumentando, né, e vai ganhando uma dimensão incrível, né? Claro, várias entidades ligadas ao agronegócio começam a reagir, começam a divulgar notas. Eu vou ler, inclusive, a da Frente Parlamentar da Agropecuária, que foi divulgada há pouco, que a FPA manifesta preocupação com a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. A medida comunicada por meio de carta oficial enviada ao governo brasileiro representa um alerta ao equilíbrio das relações comerciais e políticas entre os dois países. A nova alíquota produz reflexos diretos e atingem o agronegócio nacional, com impactos no câmbio, no consequente aumento do custo de insumos importados e na competitividade das exportações brasileiras. Diante desse cenário, a FPA defende uma resposta firme e estratégica. É momento de cautela, diplomacia afiada e também a presença ativa do Brasil na mesa de negociações. A FPA reitera a importância de fortalecer as tratativas bilaterais sem isolar o Brasil perante as negociações. A diplomacia é o caminho mais estratégico para a retomada das tratativas. Eu acho que segue mais ou menos esse entendimento, né, de que a reação talvez tem que ser calculada também, né? Não dá para agora você sair na fumaça, brigando, fazendo uma guerra comercial, quando você pode ficar na retaguarda aguardando o próximo passo que o Donald Trump tomará. Pode ser um recuo dele, que ele vai recuar, não tenho dúvida, por conta exatamente dessa dependência. Nós compramos mais deles do que eles compram de nós. É simples assim, meu caro Salema. Então, eu queria cumprimentar a FBA pela nota diplomática que fez. Aliás, é a linha que o Geraldo Alckmin, vice-presidente e titular do MDIC, está falando. Vamos tratar isso com entendimento, com negociação, porque não adianta agora você meter, como é que se diz, ponta de faca, meter a mão na ponta da faca, porque não vai resolver o problema. Esse é o estilo Trump de fazer e dessas ameaças. Ele já fez isso recentemente, ele está fazendo agora, por conta exatamente, ele está muito chateado com a história dos BRICS aqui, com a expressão que teve no Brasil. O Brasil está liderando também esse bloco e ele acha que esse bloco está trabalhando para enfraquecer o dólar e enfraquecer a moeda americana. Então, agora vamos ver como é que é a diplomacia brasileira. Espero que os radicais do Itamaraty não entrem em campo para não prejudicar ou não botar mais lenha nessa fogueira. Nós temos que ter habilidade suficiente para uma diplomacia de resultados e não uma diplomacia de conflito. Pois é, Ana Amélia, eu já ouvi até analistas dizerem que o Donald Trump usa muito na questão comercial a teoria do doido, né? Se joga e depois qualquer coisa, vê o que dá e volta atrás. Mas vamos mudar de assunto, aproveitando ainda essa oportunidade preciosa aqui com a gente nessa análise sobre o mercado agrícola, né? Olha só, Ana Amélia, agora vamos falar sobre licenciamento ambiental. O deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, que é relator, né, do marco legal, afirmou que o governo federal deve apoiar a aprovação do texto em discussão na Câmara. Claro que a versão final ainda será apresentada aos líderes partidários e votada em plenário antes do recesso. Mas como é possível esperar este apoio do governo a um tema como este, ambiental? Olha, se o governo de fato está falando com sinceridade nessa área, se o ministro Carlos Fávaro está orientando o governo nesse aspecto para mostrar a racionalidade que é este projeto, que está há muito tempo tramitando no Congresso Nacional, que teve Tereza Cristina trabalhando intensamente, ex-ministra da Agricultura, e que conhece profundamente o setor. Ninguém vai fazer nada de estrago, pelo contrário, vai ser um facilitador. Hoje, para você ver quanto tempo demora um produtor para receber o CAR, o Cadastro Ambiental Rural.
E quem é que deve isso? É a burocracia do Estado. E custa caro para o produtor e a burocracia exatamente impede a ele obter esse documento que é fundamental. Com esse licenciamento dessa forma autodeclaratória, as responsabilidades do agricultor aumentam muito mais, porque a penalização para ele será muito maior também, e ele sabe disso. E nós estamos simplificando em benefício do país, não é para fazer nenhuma destruição, nenhum mal ao meio ambiente. Isso a Bahia, aliás, eu posso dizer, porque a Bahia, que era governada pelo PT, ela que começou no governo do PT a fazer essa flexibilização de forma racional, inteligente, e por isso a Bahia se transformou também num grande centro produtor agrícola no sul da Bahia. O que é que você acontece em Luiz Eduardo Magalhães, em Barreiras, lá a fronteira agrícola que integra o Mato Piba, é uma coisa extraordinária o crescimento daquilo por conta disso. O próprio governo tinha dado incentivos para a compra de máquina, liberando o ICMS da compra de máquina, tendendo na administração do PT a fazer essa facilitação para o produtor. Então, a Câmara dos Deputados, inclusive com apoio não só da Frente Parlamentar da Agricultura, mas da própria Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que é comandada que é para a aprovação desse licenciamento ambiental, que agora a Câmara deve fazer regime de urgência. É muito importante que a Câmara dê essa resposta depois de ter aprovado uma questão que a sociedade nega e não gosta, que 76% é contra, de aumentar em mais 18 deputados federais para isso repercutir sobre as assembleias, sobre as câmaras de vereadores. Então, acho que a Câmara tem a responsabilidade agora de melhorar um pouco a sua imagem depois de ter feito essa aprovação. E o Senado também vai continuar apoiando essa mesma tese que é inoportuna e é recusada pela maioria da sociedade brasileira, o aumento do número de deputados federais. Pois é, essa questão aí realmente ainda incomoda muita gente, né? Muito eleitor não gostou realmente desse aumento, porque gera mais gastos e no momento não é para isso, né? Muitos detalhes ainda para serem resolvidos no nosso país por faltar de investimento. E aí isso vai repercutir sobre as assembleias dos estados e sobre as câmaras de vereadores. Então, esse não é apenas os 18 federais, é toda a repercussão que terá. E quem paga essa conta, evidentemente, é o contribuinte. Você, eu e todos os outros que estão nos assistindo. Produtor rural, industrial, empresário do comércio, empresário de serviço. Todo mundo vai pagar essa conta, meu caro Salemo. Que momento dramático que nós vivemos em várias áreas, né? Mas vamos aguardar. Amélia Lemos, muito agradecido, então, pela sua participação, pelos seus comentários. Vamos ver se o Donald Trump volta logo atrás, quanto antes. Muito agradecido, uma boa noite. Obrigada.